Amigos queridos, convidamos a todos a elevarmos a nossa sintonia nos padrões do bem e da verdade, para que juntos possamos sentir a presença de Jesus em nossas vidas, através dos seus mensageiros, abnegados servidores da sua seara, responsáveis por este Evangelho, que vieram ter conosco nesta manhã de luz em nossas vidas, para juntos comungarmos com o Evangelho de Jesus, absorvermos deste manancial de amor e sabedoria tudo de que somos necessitados. Ampara-nos nesta hora, Senhor, para que em Seu nome aprendamos a servir, para que possamos ser representantes mínimos da Sua seara, para que possamos ser exemplos mínimos daquilo que já calafunda em nossos corações, e que o discernimento, a lógica, o bom senso possam iluminar a nossa razão, e a misericórdia, a compaixão e a piedade tocar os nossos corações. Assim, plenificado Senhor, em Seu nome iniciamos o Evangelho desta manhã. Faça-nos, amigos queridos, instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Bem-aventurados, não se pode servir a Deus e a Mamon, mas quem serve a Deus é bem-aventurado de alguma forma. E queremos muito refletir sobre isso juntos hoje, para dizermos que Jesus distribui os talentos a todos os espíritos que trazem compromissos ou que recebem na forma de oportunidades, e que tenhamos olhos de ver. O Humberto de Campos, na parábola que nós ontem, é uma reflexão que ele fez sobre a parábola ontem dos talentos, né? Que ele diz que o Senhor reservou a um dos seus servos apenas um talento, que era o conhecimento da doutrina espírita. E às vezes a gente não sente que isso tem uma relevância em nossas vidas para ser multiplicado, porque nós ficamos gratos porque recebemos o amparo divino e paramos em nós com aquele tesouro, o que revela que ele está relegado a um plano secundário, que ele está destinado a ser enterrado, porque eu posso me deleitar com o conhecimento espírita e não fazer nada com isso, apenas me embevecer, apenas me encantar, e isto não repercutir no espírito como um recurso que preciso desenvolver para o próximo, né? Para servir a Deus através do próximo. Então, nesse último trechinho, quando o servo diz para o Senhor que ele guardou tão bem o conhecimento doutrinário que ficou intocável. Devolvo-te o conhecimento espírita, porque não é a doutrina espírita, é o conhecimento que ela nos traz. Devolvo-te o conhecimento espírita intocado, puro, qual recebi de tua munificência. Muito bem. Ele sabia, esse servo, que o conhecimento espírita é luz. Mas tudo que ilumina os recônditos escuros do nosso ser revela quem somos. E nós não queremos ser incomodados
das nossas más paixões. Porque a luz da verdade, quando nos toca, ela ilumina. E ao iluminar-nos, revela os nossos porões. E nós, por temor, preferimos então ficar no conforto da aparência. Porque o conforto é uma aparência. É uma aparência de sossego, é uma aparência de bem-estar, é uma aparência, mas o espírito que não está cumprindo os seus deveres, e às vezes nós não cumprimos nossos deveres no que refere ao conhecimento espírita, alegando que alguém não nos deixa, ou nos proíbe, ou nos cerceia, ou não se compatibiliza, que essa é uma falência nossa muito grande, porque ninguém, nem as pedras do fundo do mar são indiferentes ao amor, que é a luz da verdade. Então, se o amor é a luz da verdade, ele precisa trazer benefícios para todos. Mas ele desacomoda, ele incomoda, e é assim que precisa ser, porque se não houver desacomodação, não há um novo rearranjo, não há uma transformação. Então, este servo, ele achou a lei divina dura demais para ele. Então, tive medo da tua lei, ou seja, medo de ver em mim o que eu não queria. Muitas pessoas me falam isso, não me fala nada não. Não queira me mostrar nada não. Está muito bom do jeito que eu sou. Então, o que quer dizer? A luz da verdade, ela assim, precisa levar o foco para outro lado, porque se ela voltar-se para mim, eu verei. Tive medo da tua lei e julguei como sendo a medida mais razoável para mim. Qual a medida mais razoável para ele? Acomodar-me com o sossego de minha casa. Assim pensando, ocultei o dom que me recomendaste aplicar e restituo, devolvo, semelhante riqueza sem o mínimo toque da minha parte. Então, nós recebemos oportunidades divinas e nós achamos bom, que é um tesouro, identificamos que é uma luz, mas nada fazemos com aquilo. Então, o que o Senhor falou? Então, os dois outros que receberam 5 talentos e 2, e que não foram 100% felizes na sua multiplicação, ele disse, se você tivesse tido o compromisso de levar a luz da verdade aos 2 primeiros, eles teriam multiplicado muito mais. Então, o que nos resta? Jesus disse para os 2 primeiros, o de 5 e de 2 talentos, retome a jornada terrena, porque desta vez terão o conhecimento espírita. Literalmente assim. Então, nós estamos hoje aqui para refletir sobre isso, trazendo um trecho do livro A Caminho da Luz, que vai falar do compromisso que nós temos com a doutrina espírita. A doutrina espírita distribui partes que são os talentos a nós destinados. É o pequeno quinhão que nos faz parte. Então, para que a doutrina espírita possa atingir a sua missão de conduzir o espírito a um processo de regeneração, para que essa regeneração planetária se estabeleça, esta regeneração será interna a princípio. Se nós não formos espíritos regenerados, o planeta não o será. Se nós não aplicarmos a doutrina espírita profundamente em nós, ela não chegará ao seu objetivo, porque nós seremos aqueles que estaríamos enterrando os talentos. E o Emmanuel diz assim, o Espiritismo, na sua missão de consolador,
é o amparo do mundo neste século de declives da sua história. Agora, a doutrina espírita chegará a esse objetivo sem que cada qual de nós trabalhe nessa direção? Impossível. Não é a doutrina espírita uma entidade que age sozinha, mas a doutrina espírita é representada por cada um de nós, para que o planeta, nesse século de declives da história, só a doutrina espírita, o Consolador prometido, pode, na sua feição de cristianismo redivivo, salvar, olha o que Emmanuel fala, salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio, apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos. As religiões se apagam porque estão com muitas práticas exteriores, convidando o ser a se acomodar numa anestesia de louvores, sem que esta luz da verdade traga profunda desacomodação íntima para que nós pudéssemos nos transformar. No seu manancial de esclarecimentos, poder-se-á beber a linfa cristalina das verdades consoladoras do céu, preparando-se as almas para a nova era. São chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres. Mas a quem cabe realizar esses feitos? Será que são 3 ou 4 lideranças da doutrina espírita no planeta? Cabe tão somente a elas? Qual é a mínima parte que eu recebi como talento do conhecimento espírita para que eu possa ser os braços, os olhos, o coração dessa doutrina? Para que eu seja uma ação constante em mim mesmo e, consequentemente, no próximo. É um chamamento, amigos. É um chamamento forte. Nós não podemos mais alegar ignorância, nós não podemos mais relegar a um plano ultrasecundário essas transformações. Então, as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições. Mas a quem compete isso? E os seus últimos triunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o seu império perecível. Então, nós estamos, nesse momento, convidando os trabalhadores espíritas cristãos a que possam realmente movimentar a luz da verdade no seu íntimo, para que esse processo de desacomodação se faça, para que prevaleça um brilho de iluminação íntima e possa espancar as trevas, as sombras, para que seja o nosso campo de ação mínimo do nosso alcance, seja profundamente iluminado. Então, este é o convite da parábola dos talentos em relação aos talentos do conhecimento espírita. Tudo que existe no universo, tudo que existe, tudo que nós possamos conceber, evidentemente foi criado por Deus. Nós já sabemos disso. Então, quando Deus cria, quando Ele estabelece a sua criação, nós, como obras do Criador, vamos ter a nossa parte nessa obra. Então, sobre todos os aspectos, cada um de nós tem a nossa parte na obra.
Então, quando Deus cria a natureza, e obviamente nós fazemos parte disso, nós temos a nossa parte no contexto. E essa parte no contexto, nós precisamos ter uma precisão do que realmente nos cabe. Então, vamos fazer uma pergunta. Qual é a nossa parte, o que nos cabe em relação à doutrina espírita? E nós precisamos responder na nossa intimidade. E entender isso faz uma diferença muito grande em nossas vidas. Vamos pensar assim. O mundo é regido por leis que regem a matéria. Então nós temos um corpo e o nosso corpo vai envelhecer. Não tem como. O corpo vai envelhecer. E por que ele envelhece? Por que o corpo envelhece? Porque ele é material. E a matéria se desgasta. Existem leis que regem a matéria. E tudo que é de ordem material transmuta, se desgasta. Então, o nosso corpo vai envelhecer. Nós não achamos nada bom isso, porque quanta coisa nós perdemos quando o corpo envelhece. Mas ele vai envelhecer. É uma lei material. Mas nós não somos regidos apenas por leis materiais. Somos regidos por essas leis e pelas leis que regem o espírito. Porque se somos espíritos que habitamos um corpo, há leis que nos regem. A doutrina espírita traz para nós quais são essas leis, não na totalidade, porque quando nós abandonarmos esse orbe e irmos ao encontro de outros mais avançados, nós vamos entrar em contato com outras leis ainda que regem o espírito, que não temos condições de compreender agora. Mas a doutrina espírita traz para nós, no contexto moral, algumas leis. Então, a lei de adoração, a lei de trabalho, de reprodução, de conservação, de destruição, de sociedade, de progresso, de igualdade e de liberdade. Todas essas leis, elas nos regem. Nós somos regidos por estas leis. Mas essas leis, elas estão submetidas, elas estão regidas por uma lei maior, que é a lei de justiça, amor e caridade. Então, por exemplo, toda vez que nós estamos trabalhando, nós estamos cumprindo uma lei. A lei do trabalho. Principalmente quando o que nós estamos fazendo é útil, porque os espíritos definem o trabalho como uma lei, como uma ação útil. Só que, se eu não submeter essa lei do trabalho à lei de justiça, amor e caridade, eu posso, entre aspas, trabalhar de maneira a comprometer todo o ambiente em que eu vivo. Claro que aí eu não posso mais classificar como uma ação útil, na sua integridade, mesmo que seja útil para alguém. A lei de reprodução é uma lei que rege os espíritos, lei da reprodução. Mas essa lei, sem justiça, amor e caridade, esse estado
se nós não estivermos amparados por isso, nós vamos viver a reprodução não na forma de lei, mas podemos até nos comprometer. E assim sucessivamente, né? Então, a doutrina espírita vem nos revelar, como nenhum outro conteúdo religioso, que nós somos regidos por leis. A maior revelação que a doutrina espírita traz para nós é isso, que leis sábias, amorosas e justas nos regem. E quando nós compreendemos essas leis e seguimos, nós nos tornamos efetivamente espíritos felizes. Então, eu gostaria de trazer um texto para complementar isso que nós estamos falando, intitulado Por que Espiritismo? E eu vou pegar um trecho desse texto que diz assim: ele explica para nós que na medida que nós vamos avançando em progresso intelectual, vai nascendo uma necessidade na nossa intimidade de nos conhecermos. Porque o espírito que não se conhece, ele vai tendo existências num processo de profundo comprometimento com a lei. Porque ele não sabendo que existe lei, porque não consulta a sua consciência quando ele age, não tendo interesse pela religião, não tendo interesse pela moral, ele vai se comprometendo e estabelecendo cada vez mais existências de profundos ajustes. Então, Emmanuel traz uma frase nesse texto que diz assim: para conhecermos-nos com devido proveito, olha a importância, com devido proveito, necessitamos de religião que nos integre na responsabilidade de viver e de agir. Enquanto, sem religião, o homem não passa de condição de animal aperfeiçoado, impelindo a cair no mesmo nível dos animais inferiores. É bombástica essa afirmação. Essa afirmação é uma afirmação que merece uma consideração da nossa parte muito expressiva. Porque ele deixa claro que nós não iremos, de jeito nenhum, sobre nenhuma possibilidade, conhecer a nós mesmos sem a base da religião. Não vamos. Então vamos voltar àquela pergunta que nós fizemos antes. Qual é a parte que nos cabe na doutrina espírita? Sem nenhuma sombra de dúvida, através do seu postulado, dos seus esclarecimentos, da verdade contida ali, nos autoconhecermos. Essa é a parte que nos cabe. E esse autoconhecimento, ele será iluminado necessariamente pela verdade. Que verdade? A verdade das leis. Então, nós podemos refutar isso, dizer que não,
que nós podemos nos conhecer, por exemplo, pela ciência. Porque nós sabemos que existe uma ciência muito bem estruturada que auxilia, sem sombra de dúvida, a termos entendimento sobre nós mesmos. Mas o autoconhecimento é outra coisa. Porque hoje a ciência que predomina no mundo, ela é 1000% materialista. A ciência é materialista. E o espírito não é matéria. Então, não é possível uma ideia materialista iluminar o campo do espírito. Não é. A doutrina espírita, ela é baseada na ciência de observação. Mas a ciência que Kardec acessou para trazer a doutrina espírita não é a ciência materialista. Por isso que a ciência que está aí não reconhece o que o Espiritismo trouxe. Mas na medida que nós vamos nos tornando espíritos evangelizados e espiritualizados, nós vamos retirando da ciência o caráter materialista e vamos deixar permanecer o caráter científico em si. Dessa forma, porque nós estamos falando de como é que nós vamos multiplicar o talento da doutrina espírita. E aí nós vamos precisar falar da doutrina espírita sem necessariamente enfocarmos esse ponto, aquele ponto, mas do contexto doutrina espírita. Então vamos pegar, por exemplo, uma pergunta do Livro dos Espíritos, uma pergunta emblemática, que até o número é 1000, pergunta número 1000, né? Para a gente entender mais profundamente como é que nós vamos fazer esse trabalho conosco de nos percebermos como espíritos. Todos nós sabemos que no processo evolutivo, errar é altamente saudável, porque a gente não aprende sem errar. Nós erramos mesmos. É saudável o erro. Faz parte do processo evolutivo, do processo de aprendizagem. Não tem como não errar, porque o aprendizado compõe isso. Então, os espíritos perguntam assim: podemos nós, desde esta vida, resgatar nossas faltas, nossos erros? Nós erramos e às vezes erramos de maneira brutal. Às vezes nós erramos de maneira escandalosa. Às vezes nós erramos que a gente fica paralisado a partir daquele erro, não consegue mais avançar. Porque por algum momento ou alguma circunstância a gente acessa a consciência, se enche de culpa, se enche de dificuldades e fica paralisado. E outros
nem percebem que erraram e seguem em frente. Mas a pergunta é possível, numa mesma existência, independente do que nós fizemos, resgatar nossas faltas? Aonde que nós vamos achar uma resposta dessa? E não é só a resposta, é como fazer. Porque a gente erra. E nós precisamos de esclarecimento quando a nossa consciência acusa, nossa, errei. Então, ele vai dizer assim, sim. Primeira coisa, só dele falar sim, isso é altamente consolador. Por isso que a doutrina é consoladora. É altamente consoladora. Você errou? É possível reparar? Sim. Nesta existência? Sim. Nessa existência. Então, reparando o erro que você cometeu. Aí ele vai continuar. Mas não creais resgatá-las por algumas privações pueris. Quantas vezes nós pensamos assim? Vou fazer uma promessa. Não vou comer chocolate por 10 anos. Nós em humanidade, quantas vezes? Mas o espírito não é o corpo. O espírito não tem boca nem estômago. Não tem nada a ver com chocolate ou Coca-Cola. Ou doando depois da morte, quando não tereis mais necessidade de nada. A humanidade é repleta de espíritos que ajuntam fortunas extraordinárias, muitas vezes de forma ilícita, e o espírito diz assim: quando eu morrer, toda a minha fortuna vai para a instituição de caridade X. Isso é extremamente comum no mundo. Porque o ser sabe de si. Ele sabe de si. E sabendo de si, ele tem necessidade de reparar. Ele tem vontade, porque a nossa origem é divina, de tornar o mundo melhor. É isso que ele está dizendo. E aí ele completa: Deus não tem em nenhuma conta um arrependimento estéril, sempre fácil e que não custa senão a pena de se bater no peito. A perda de um pequeno dedo trabalhando, apaga mais faltas do que o suplício da carne sofredora durante anos, sem outro objetivo que o bem de si mesmo. O mal não é reparado senão pelo bem. Então, eu fiz um mal para alguém, para uma instituição, para um país, para alguma circunstância, em alguma circunstância, o mal não é reparado senão pelo bem. E a reparação não tem nenhum mérito se não atingir o homem no seu orgulho. Olha só, que espetacular isso. Ou nos seus interesses materiais. Então, se eu sou dona de uma imensa fortuna e eu amealhei isso de maneira ilícita, a reparação necessariamente tem que passar pelas questões dos interesses materiais. Por quê?
Porque a reparação é um processo educativo, não é um castigo de Deus. Se eu amealhei de maneira ilícita, eu vou precisar ser afetada nos meus interesses materiais para que eu me eduque, para que eu compreenda que aquela não é mesmo a forma pela qual eu deveria agir. Porque se a reparação não passar por um processo de atingir os interesses materiais, como o meu pensamento é materialista, eu não me educo. Então, se eu fiz um mal para alguém e aquele mal foi estruturado no meu orgulho, o bem que eu tenho que fazer agora é um bem que vai desestruturar o espírito orgulhoso que eu sou. Então, isso é um processo de autoconhecimento. A cada pergunta e a cada resposta é uma oportunidade que nós temos de olhar para nós mesmos e fazermos profundas modificações. Então não acaba aí a pergunta, mas o nosso tempo já acabou. Depois seria interessante estudar bem essa pergunta, porque ela é útil de manhã e de tarde, todos os dias da nossa vida. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de te buscar, de sentir a sua presença entre nós, para que possamos olhar para nós mesmos com o olhar da misericórdia do seu amor. Estamos desejosos, Senhor, de compreender que somos espíritos, que estamos na terra para aprender a servir, a nos tornarmos bondosos, generosos, servidores do seu amor, Senhor. Rogamos ao seu coração, Mestre, que nos ampare, que nos fortaleça, para que sejamos espíritos cada vez mais lúcidos, mais operosos no bem. Aonde quer que estejamos, toma, Senhor, as nossas mãos, toma, Jesus, nossos corações, para que possamos servir em seu nome. Abençoa, Mestre, os nossos propósitos mais íntimos, de aprender a servir em seu nome, e fortalece-nos com o seu amor. Nesta manhã gloriosa das nossas vidas, rogamos pelos espíritos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa e de todas as casas irmãs. Que esta equipe socorrista, Senhor, possa visitá-los, infundir saúde e bom ânimo em seus corações. Amplia seu olhar, Jesus, e alcança todos os nossos irmãos em humanidade,
que nesta hora sofrem, e aplaca as suas dores. E rogamos pelo nosso país, pelo Brasil, Senhor, pela pátria amada, que nos possibilita nesse instante estarmos aqui reencarnados para vivermos o seu evangelho de amor, tornando a pátria do evangelho, pelas nossas experiências felizes, ante os teus exemplos extraordinários. Abençoa-nos, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.